Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estarmos iniciando essas atividades do ano na Mocidade Espírita, com este formato, com esta proposta que nós estamos experimentando. E a gente vai fazer muito esforço para que isso dê certo, para que vocês possam gostar dos nossos conteúdos. E hoje, nesta proposta, com essa nova linha de trabalho que nós estamos tomando, nós escolhemos um tema atualíssimo. Não vou falar ainda qual é esse tema, não, porque eu quero desenvolver ainda um pouco de um raciocínio com vocês todos. Veja só, pessoal, cada época da nossa vida, cada época da humanidade tem um desafio próprio. Cada país também tem o seu desafio próprio, também na sua história. Há 50 anos atrás, qual era o desafio, uma das questões mais quentes, mais difíceis de serem conversadas dentro da família? O papel da televisão. Naquela época, 50, 60 anos atrás, as famílias se preocupavam com os conteúdos. Era uma coisa difícil. Essa televisão está estragando as gerações, os programas de má qualidade, e assim vai. Parece engraçado, né, gente? Mas passa o tempo e hoje nós estamos vivendo na sociedade da informação. E a sociedade da informação, nem preciso dizer para vocês, estamos nela, inseridos totalmente nela. Fazemos parte dela e interagimos de forma cada vez mais intensa. Estamos falando da internet, das redes sociais, que tomam um tempo significativo das nossas vidas. Uns mais, outros menos. E junto com esta tendência de comportamento, nós temos novos fenômenos. Então, assim como nós tínhamos desafios do passado, que mexiam com a nossa moralidade, que mexiam com a transformação das nossas ideias, agora também vivemos isso. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, nunca antes a gente sentiu tanto a falta de um respaldo, de uma linha mestra para a nossa vida, para a gente dar conta desse turbilhão de sentimentos que a gente tem, que a gente vivencia. E é um turbilhão de sentimentos potencializado de forma exponencial pelas redes sociais. Então, se nós temos a dimensão sobre a influência espiritual na nossa vida, se nós temos dimensão da força dos pensamentos, vejam isso turbinado pela quantidade de informações que a gente constantemente tem. Esse é o cenário do fenômeno que nós vamos tratar nesta noite, que é a cultura do cancelamento. Esse nome, essas expressões são bem próprias de redes sociais, de internet. Mas se vocês forem perceber, pessoal, essa cultura do cancelamento nada mais é do que a exacerbação da intolerância, a exacerbação da falta de fraternidade, coisa que nós, enquanto humanidade, sempre vivemos em outros tempos, só que agora está tomando essas formas mais modernas, digamos assim. E digo para vocês, extremamente desafiadora, porque esse é o nosso tempo, esse é o nosso desafio. Como lidar com tantos influxos de informação e como lidar com os sentimentos que esses influxos geram em todos nós. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não é fácil reagir como cristão. Não é fácil reagir como espírita. Quando a gente fala dessa cultura do cancelamento, que é o quê, pessoal? É quando as pessoas que têm os seus relacionamentos virtuais decidem cortar aquelas outras pessoas que não estão lhes agradando, que emitem pensamentos que elas não concordam, que fazem algumas coisas que elas encaram que sejam erradas, mas isso vai além, não é apenas cortar da rede de relacionamentos, é quando as pessoas ainda se sentem imbuídas de cometer ainda mais penas sobre essas outras. Então, acabam espalhando
maldizeres para as outras pessoas em relação àquela que você não gostou, e esse comportamento vai ganhando proporções comunitárias e generalizantes. Ou seja, estamos fazendo o que com isso aí? E as armadilhas estão por toda a volta, né, gente? Porque até em coisas muito boas, causas muito importantes, civilizatórias, muitas vezes a gente mete os pés entre as mãos. Não é mesmo? A gente quer justiça, e aí, a fim de cometer e querer a justiça, a gente acaba buscando o caminho da injustiça para trazer a justiça. Difícil, né? Difícil, né? Quando uma pessoa demonstra muito preconceito, a gente vai lá, desliga ela da nossa rede. Mas, infelizmente, muitos de nós não apenas fazemos isso. A gente fica falando mal dessa pessoa para toda a nossa rede de relacionamentos. Para quê? Para fazer justiça? Então, pessoal, vejam que isso é uma cadeia de pensamentos. E a doutrina espírita, ela é recheada de lições muito importantes. Primeiro, sobre o pensamento. Quando nós firmamos os nossos pensamentos nisso, a gente acaba criando formas mentais e acabamos de fortalecer outros tipos de sintonias na nossa vida. Então, a cultura do cancelamento é um convite vivo para os nossos irmãos mais ignorantes, para os nossos cobradores espirituais. Então, primeiro alerta, cuidado do pensamento. E os outros alertas são de ordem moral, e aí a gente se serve do evangelho de uma forma muito ampla. O evangelho é repleto de lições. Jesus jamais iria pensar em algum tipo de cancelamento. No nosso blog, em que nós colocamos esse conteúdo, inclusive nós convidamos a todos que possam visitar o blog da Mocidade do Cefac, nós temos ali uma síntese desse trabalho, uma síntese desse nosso conteúdo. Nessa síntese a gente traz 3 grandes expressões de Jesus para a gente entender e a gente combater, evitar a cultura do cancelamento. Primeiro, o exercício da misericórdia. O exercício da tolerância. Quando a gente julga, cancelando e ainda espalhando difamações, não é o julgamento cristão. Não é a forma fraternal que Jesus pede para que nós possamos entender e visualizar o nosso próximo, o nosso irmão. Um outro elemento é daquela lição dificílima, mas que ela pode ser assimilada aqui. Amar os vossos inimigos. E o mestre não quis que a gente saísse se abraçando quem a gente não gosta, e aí, meu irmão maravilhoso. Não, a gente sabe que nós temos as nossas limitações, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu vou cancelar ali o cara da minha rede, a pessoa, ok, cancela, deixa quieto ali. Espera esfriar, às vezes você até volta a ter o relacionamento. Perdoa aquilo ali, dá uma chance. Mas se você ainda não gosta, não quebrou a sintonia, né, perdeu aquela vontade, busque o entendimento através da boa vibração. Não vibre ódio. Amar os inimigos é não vibrar o ódio, é não espalhar essa corrente para os outros. E, finalmente, pessoal, para a gente sintetizar essas nossas colocações iniciais, a lição do perdão, que é a lição que encerra, muitas vezes, um ciclo vicioso, esse das nossas redes sociais, e essa cultura do cancelamento, o perdão. Demora, mas ele tem que fazer parte dos nossos exercícios diários. A gente tem que persistir, a gente tem que tentar sempre fazer o entendimento no sentido de que aquele evento não mais afete o nosso coração. Está na memória, mas aquilo ali é aprendizado. Aquilo ali é uma lição já conquistada. Bom, pessoal, essa aqui só foi uma introdução, porque é fácil falar, não é não? É fácil expressar, é fácil a gente pegar, estudar o Evangelho, mas é tão difícil compreendê-lo na verdade, não é mesmo? Então, eu queria
iniciar a nossa conversa, pessoal. Por quê? Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um encontro entre colegas da mocidade, que eu vou convidar agora para estar comigo nesta abertura, para a gente trocar ideias, para a gente trocar impressões sobre esse tema da cultura do cancelamento. Como é um tema que, aqui, entre aspas, é um tema externo, eu vou fazer uma provocação para os meus colegas que vão conversar conosco agora. E a provocação é a seguinte, é fácil e às vezes também é difícil. É o seguinte, pessoal, qual é a sensação de você ser espírita, ter o conhecimento da doutrina espírita, do mundo espiritual, de toda essa realidade, mas qual é a sensação de estar no meio desse turbilhão, dessa tempestade de informações e de sentimentos? Qual é a vivência que vocês têm e quais são os dramas que vocês vivem sendo espíritas e tendo que resistir a todas essas coisas que são muito difíceis no dia a dia? Vamos lá, pessoal. Agora é a hora da gente compartilhar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mocidade Espírita. Oi, jovens de todas as idades que estão aí nos acompanhando. Rafa, esse negócio de cultura do cancelamento é um negócio meio diferente, né? Eu ainda lembro a primeira vez que eu entrei no YouTube e vi um vídeo dizendo que fulano tinha sido cancelado. Aí você pensa assim, poxa, mas o que é esse tal de cancelamento? O que aconteceu para ele estar sendo cancelado? Quando eu percebi, eu já tinha consumido uns 4, 5 vídeos sobre uma confusão que, sinceramente, não me acrescentava em nada. Mas que a curiosidade humana, às vezes, funciona contra a gente, né? E aí eu estava consumindo um conteúdo que, de certa forma, era de ódio, uma vibração que não era exatamente aquela que eu gostava de estar acompanhando. Foi aí que eu me toquei, poxa, eu acho que talvez eu esteja esquecendo de fazer alguma coisa. Que é justamente selecionar melhor a vibração que eu me conecto. Aí, quando eu me dei conta disso, que eu fui ver outras coisas. Senão, era capaz de eu ficar lá horas e horas e horas vendo conteúdo e sequer ia me tocar que eu estava jogando meu tempo fora. Boa, Sheila. Essa aí é uma grande primeira lição. Como lidar de forma a discernir, né? A diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ô, Bárbara, fala aí pra gente, você que pediu a palavra. Boa noite, gente, tudo bem? Então, esse tema, ele me fez refletir muito, né? E respondendo a sua pergunta, como é ser espírita nesse turbilhão, eu digo que muitas vezes eu vou junto. Eu vou nesse turbilhão, vou, retuito, comento no Instagram, e muitas vezes me falta esse momento realmente de discernimento, assim, porque, principalmente quando é alguém que fala alguma coisa que me machucou pessoalmente, né, eu acabo me colocando naquela posição de a julgadora, a pessoa que sabe, e muitas vezes eu entro nesse movimento de internet. Mas é muito importante estar aqui porque muitas coisas ditas no blog estão ainda reverberando na minha cabeça. Então, galera, leia o blog para complementar. Sobre essa questão da gente tanto analisar as vibrações que a gente está, quanto da questão do perdão, porque eu fico pensando, principalmente nesse mundo de reality show e pessoas famosas, eu estando famosa, será que eu faria diferente? Será que eu nunca cometeria um erro? E aí isso me dói muitas vezes, porque às vezes eu esqueço disso e acho que posso julgar livremente, né? Então o que eu deixei é ser um desafio. Eu fico feliz que a doutrina espírita ela me dá algumas ferramentas para perceber, para trabalhar, para fazer algo a respeito, né? O que me ampara nesse sentido. Mas esse é um movimento muito intenso que nem sempre eu consigo ter uma postura que eu acho que eu deveria ter, mas eu acho que é assim que a gente vai indo, né? Aprendendo e passando pelas coisas. Beleza, Bárbara, é verdade. Antes de passar a palavra para o meu amigo André Ramatiz e para o Miguel, só um detalhe legal que você contou aí para a gente. É a questão da conveniência, né, Bárbara?
muitas vezes a falta de empatia potencializa essas armadilhas, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro, aí tudo vem abaixo, a gente esquece o filtro e só lembra de ser espírita depois que já fez as bobagens, né? Mas fala aí, Ramatiz. Boa noite a todos. Pode ir lá, né? Pode ir lá no blog, pode ir lá no site do Cefac, pode ir no Insta, né? No Insta da Mocidade. E o que esse turbilhão tem a ver com a aula futura, que é assim, hoje o WhatsApp ou o celular na minha mão, às vezes a pessoa fala alguma coisa comigo ou me manda alguma mensagem e eu estou bastante nervoso, porque eu esqueci de respirar. Estou bastante nervoso. Aí eu escrevo que eu estou com vontade. Aí eu leio que eu estou com vontade e eu falo, isso aqui não é legal para mandar. Aí eu apago tudo, respiro, aí eu falo, tá, beleza, tudo certo. Então, o que ajuda o celular é que eu não, se fosse frente a frente, eu acho que eu não ia conseguir segurar minha língua nem meu pensamento. Eu já ia mandar de cara. Mas como é no celular, eu tenho a oportunidade de olhar, reler o que eu escrevi e repensar, né? Vale a pena? Eu preciso fazer isso? Igual a Sheila falou, quem não faz isso, Sheila? Entra no YouTube, daqui a pouco tem... Juliana, às vezes, adora. Amor, tem 2 horas que está nesse YouTube. Você está vendo um vídeo aí de caminhão, de carreta, você não vai dar atenção aqui da sua esposa, da sua família, aquela coisa. Então, a gente vai embora com a internet. Mas o pensamento... você é espírita, André. Antes de ser espírita, eu sou um ser humano. Esse é o grande problema. E aí, tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar. Então, como o pessoal fala lá na Mocidade, presencial, que passou para virtual, aconteça o que acontecer, continue respirando, que a gente vai... é fácil? Não, não é fácil. Mas vamos nos esforçando. Miguel, fala aí pra gente, você também queria falar. No meu entender, a cultura do cancelamento é uma expressão moderna da Inquisição, que atormentou a humanidade na Idade Média, principalmente, né? E isso aconteceu e acontece hoje em função da ideia de que alguns grupos ou algumas pessoas são donas da verdade. E a verdade é alguma coisa extremamente complexa, a tal ponto que nós aqui relembramos o diálogo de Pilatos com Jesus. Quando o mestre disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, Pilatos perguntou a ele, mas o que é a verdade? E esta pergunta, certamente aqueles que cultuam o cancelamento não fazem para si próprios, porque nós tangenciamos a verdade, quando muito, nós ainda não entramos, digamos assim, na posse da verdade absoluta. Então é muito importante que haja uma diversidade no campo das ideias, por exemplo, né? E Allan Kardec, inclusive, faz uma colocação muito interessante no estudo que ele fez sobre estes valores tão importantes após a Revolução Francesa, né? Que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E ele, Kardec, concluiu que sem fraternidade não há nem liberdade e nem igualdade. Então, precisamos pensar nisso. Assim como no jardim nós temos muitas espécies de flores, né, por exemplo, e se Deus permite que cada um de nós tenha liberdade de pensar e de ter ideias diferentes, por que nós não podemos ser mais tolerantes em relação àqueles que não pensam como nós?
Obrigado, Miguel. Que reflexão bacana, que metáfora bonita que você colocou aqui para a gente. Eu vou chamar agora a Cris. Cris, comenta aí com a gente um pouquinho, então. Falar sobre essa cultura do cancelamento é a gente revisitar antigos hábitos, né? Que era banir, boicotar, é o próprio bullying, a política do cancelamento que a gente vê hoje, né? No dia a dia. E a gente está vivenciando um momento muito peculiar, principalmente de vocês, jovens aí, na idade escolar, as aulas online. E está todo mundo aí reflexivo, toda hora em frente ao computador, né? E a gente tem vivenciado um novo perfil de aluno. Aquele que está cancelando o aluno CDF, aquele aluno nerd. A turminha se junta e fala assim, puxa, mas esse coleguinha nosso aqui está toda hora perguntando para a professora, está toda hora prestando atenção na aula e tirando as suas dúvidas. E por trás, o que está acontecendo nos WhatsApp? Puxa, mas esse menino perturba, hein? Essa garota toda hora pergunta alguma coisa, ela só quer se aparecer, ela quer só mostrar que ela é melhor do que a gente. Então, uma reflexão aí, jovem espírita. Será que a gente também não está entrando nessa onda de cancelar o colega que efetivamente quer aprender, quer estudar, já que aí no processo de aulas online, o processo de aprendizagem tem aí um obstáculo a mais, né, para a gente superar e para a gente vivenciar. Então, quando a gente estiver na aula aí, a professora tentando explicar e alguém querendo tirar a dúvida, vamos ser mais tolerantes, vamos ser mais pacientes com esses nossos colegas. Que legal, Cris, que essa perspectiva é bacana também, muito presente na vida da juventude. Ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a Fernandinha. Fernandinha, fala aí. Boa noite, gente. Boa tarde, não sei. Então, né? A gente que está na internet o tempo todo, principalmente a gente mais jovem, assim, que está sempre o tempo todo em muitas redes sociais ao mesmo tempo. Às vezes está, tipo, com uma no computador aberto e outra no celular e no WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Pelo menos é assim comigo, não sei vocês, mas... Deixar ali o YouTube no fundo e tá mexendo aqui no WhatsApp, enfim. A gente sabe que as pessoas são canceladas, né? A gente sempre, tanto aqui a gente está falando sobre que é bullying, que pode chegar a ser um bullying, né? Assim, muitas vezes chega a ser o bullying, igual a Cris falou. Mas é muito importante a gente... essa cultura do cancelamento é importante alguns pontos, né? Que eu acho que muitas pessoas esquecem disso. Que é, quem são as pessoas que são canceladas? Né? Por exemplo, tem pessoas que fizeram, tipo, coisas terríveis e ganharam reality show. E tem pessoas que, tipo assim, por exemplo, uma frase ou alguma coisa que poderia ter sido levado de uma forma diferente, foi assim, tipo, perdeu carreira, perdeu coisas. E a comparação dessas duas pessoas, quem é a pessoa que realmente perdeu as coisas, foi cancelada de verdade, quem é a pessoa que, tipo assim, falaram ali no momento, passou, acabou e a pessoa tá aí ganhando dinheiro, né? E eu acho que o cancelamento, eu li, na verdade, em algum lugar, não lembro, que ele junta 3 coisas que não deveriam ser juntas de forma alguma, que é o linchamento, o boicote e a responsabilidade, né? Que é porque a gente sabe que é importante chamar as pessoas, tipo, você fez besteira, você falou besteira, você se responsabiliza por essa besteira que você falou, você pede desculpa, você retrata, você conserta, que é uma coisa importante, enfim, né? Sabemos. E tem o boicote, que é, tipo assim, essa pessoa realmente, tipo assim, ela realmente é uma pessoa que não merece ter o público que tem, não merece ter os seguidores, não merece ter dinheiro, ganhar dinheiro de marcas grandes, e, enfim, a visibilidade que tem, porque ela
tem falas que realmente não merecem ser, machucam pessoas, as falas que essa pessoa diz. E aí que entra o boicote, tipo assim, então beleza, já que essa pessoa tá nessa marca, a gente não vai mais comprar dessa marca, que seria uma das opções. E o linchamento, que é chegar na pessoa e lá nos comentários do post da pessoa, xingar a pessoa de tudo quanto é nome, e xingar em vários posts, chegar na internet, xingar. Que essas três coisas são de coisas diferentes, coisas que foram colocadas no mesmo lugar, que é o cancelamento, né? E não deveriam ser, né? A gente deveria separar, beleza, essa pessoa merece o quê? Essa pessoa, tipo assim, a gente vai parar de consumir o que essa pessoa produz, porque ela realmente não condiz com o que a gente pensa, e com, sei lá, a humanidade que quer ir pra frente, enfim. Ou a gente vai ter que xingar essa pessoa de tudo quanto é nome, e fazer tudo isso, e etc. E no outro dia, tipo assim, passou um mês, a pessoa sumiu na internet, fez um vídeo pedindo desculpa, sumiu na internet, depois ganhou um reality show. Tá cheia de fã, cheia de dinheiro, e aí? Fernandinho, você me chamou a atenção para uma coisa, que ao mesmo tempo tem que ser uma preocupação nossa, e ao mesmo tempo pode ser uma armadilha, que é o desejo de fazer justiça. Muitas vezes a gente quer fazer justiça, mas às vezes esse querer fazer justiça vai puxar o pior lado nosso do julgamento. E aí, assim, a gente lembrando, jamais esquecendo, né, que mesmo aquele que é rico, que é pobre, que é famoso, que não é famoso, todos eles são nossos irmãos. E assim, é difícil entrar nesse negócio de, nossa, mas fulano é meu irmão, né? Nossa, como é complicado. Eu não quero me estender não, porque eu quero passar a palavra para a Cordinha, para ela comentar aqui também com a gente. Eu vou ser bem sincera. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa cultura de cancelamento, cancelar alguém, confesso que eu pensei que fosse um aplicativo que você tinha que cancelar. Ou estava fazendo download de um documento e cancela. Olha isso, não é? Depois, lendo mais, como a Sheila falou, que pesquisando algumas coisas, as meninas colocaram, eu entendi sobre a cultura do cancelamento. Ou seja, motivado porque eu não gosto daquela pessoa, não gosto daquela cultura, ou daquela postura, ou porque estou nessa postura do outro, certo, errado, condizente com o ensinamento cristão ou não, é um posicionamento pessoal. E a cultura do cancelamento é um movimento, isso que arrepia. Isso, assim, causou, assim, uma angústia, uma preocupação muito grande. Aí, Rafael trouxe, a Bárbara já trouxe também, a Sheila, é um desejo de fazer justiça conforme o nosso olhar e nosso entendimento. Mas aí o exemplo que dá aula tá bom, uma pessoa, uma mulher foi julgada, e a sociedade da época, que é o caso lá da mulher adulta no tempo de Jesus, foi fazer a justiça. Você está errada, você foi pega numa situação totalmente diferente e não aceita. Aí Jesus chama, vem cá. E você está sempre certo? Vamos pensar nas suas próprias atitudes? Então, a doutrina espírita é maravilhosa, eu quero dizer isso. O ensino de Jesus é incrível, porque quando a gente para respirar, e a Bárbara colocou isso muito bem, o Ramatiz também, quando vai reler as mensagens que ele ia responder para alguém, a gente respira, vem cá, mas espera, eu estou norteado pelos ensinos do Cristo. Estamos norteados. A decisão de seguir, executar, praticar, é totalmente pessoal. E a nossa atitude influencia as pessoas que estão à nossa volta, seja para o bem, seja para o mal. Então, assim, é um assunto importantíssimo, temos que falar. Antigamente atrás, é dar uma gelada numa pessoa, né, deixar ela a esse escanteio. Mas a cultura do cancelamento é muito mais do que isso. A Fernandinha apontou algumas coisas bastante interessantes. É só para a gente entender, gente. A mensagem de Jesus é amar o outro. Amar o outro, porque também está em processo de construção. O que ele faz é bacana, é legal, é justo, é bom. Não é uma cultura de cancelamento, mas sim de agregar e entender ali o que eu posso fazer se eu estou sintonizada naquela cultura de ódio e destruição. E foi para isso que nós fomos criados. Passo.
Massa, Cordinha. Eu lembrei de uma coisa aqui. Alguém disse, sabe, alguém falou isso. Retribuir o bem com o bem. E não com o mal. Retribuir o mal com o mal. Não é mesmo? É complicado. E aí, para continuar essa complicação, vou chamar de novo a Bárbara, que pediu de novo a palavra. Pois é, gente, quantas reflexões, assim. E dentro de tudo que a gente está falando, né, inclusive está lá no blog também, me pega muito a questão do pensamento. Porque é aquilo, nós sabemos que quando a gente pensa, a gente cria. E o nosso trabalho muitas vezes é aprender a lidar com isso, a melhorar nossos pensamentos, né, a orar e vigiar. E nesse momento de internet com informações rápidas, se torna mais desafiante, porque a cultura do cancelamento não é só uma atitude, como diz a Fernanda, é uma cultura. Então, ela envolve diversos aspectos, ela acontece muitas vezes por coisas pequenas, por opiniões, por uma pessoa não gostar de cuscuz. Então, é isso que a gente tem que estar atento, porque se tornou uma coisa muito, muito rápida. E aí, eu falo principalmente sobre mim, e é aí que eu me pego indo, né? E dentro disso também, é claro que a doutrina espírita sabe que tudo tem o seu limite, e até Jesus mesmo, né? A gente sabe que tem muitas manifestações de ódio na internet, coisas tristes e que são muito violentas. Não tem problema você se afastar disso, a gente sabe que é nosso irmão, a gente sabe que a gente tem que perdoar e que a gente vai trabalhar nisso, mas também tem esses limites. E a doutrina espírita fala, ó, tem esse limite, vai no seu tempo, se afaste. Mas isso é diferente da gente disseminar ódio. Isso que nem sempre eu não consigo diferenciar. Porque às vezes vai no turbilhão das emoções e foi. Então, estava pensando bastante nisso, né? Chamar a atenção para a gente diferenciar qual seria a melhor postura para esses momentos. Liga o microfone, Rafa. Ô, gente, perdão, perdão. Faz parte, né, desse novo mundo. Eu vou chamar agora o Rama. Rama pediu a palavra de novo. Depois você, tá, Sheila? Falando de Novo Mundo, Novo Mundo é aquela loja, existe a loja Novo Mundo ainda? Não. Acabou? Existe? Existe a Novo Mundo? Existe. Para descontrair, porque o papo é pesado. E é assim, ó, vocês estão falando de cancelamento. Cancelamento para cá, cancelamento para lá, blá, blá. Isso é novo? De acordo com o que vocês estão falando, antigamente eram as panelas, né? Quando eu cheguei na mocidade, tinha as panelas. Essa panela não se mistura com essa panela. E aí eu vou puxando mais para trás, um pouquinho mais para trás, cancelaram o Judas, velho. Cancelaram o Judas. Ah, mas ele traiu Jesus. Mas vocês são os discípulos de Jesus. E o que vocês fizeram para não cancelar o Judas? O cancelamento foi tão pesado que Judas se enforcou. E hoje, será que rola isso? Será que se a gente cancelar a pessoa, começar a atacá-la pela internet, será que a pessoa pode cometer um suicídio? Eu deixei essa bola aí para vocês. Tchau. Lei de causa e efeito na veia, né, Rama? Sheilinha, traz aí as novidades aí do chat. Antes de trazer as novidades do chat, eu vou aproveitar e responder, de certa forma, a pergunta que o Rama lançou. A gente não tem noção do que o que a gente fala afeta outra pessoa. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou mandando uma mensagem de ódio, cancelamento para uma pessoa famosa. Ela não vai ver meu conteúdo. Enquanto isso, ela entra na rede, ela vai falar com o assessor, alguém que acompanha a rede dela vai falar e fala, olha os comentários não, porque a coisa tá feia, se cuida aí, porque se você olhar, vai dar ruim. Então, se para o famoso já é difícil acompanhar esses comentários, imagine para quem não é. Porque nem sempre quem é cancelado é gente famosa. Às vezes a gente está tentando chamar atenção para se tornar famoso, às vezes
alguém do nosso dia a dia que tem um pouco mais de espaço para aparecer, porque a gente não cancela quem está calado, cancela? A gente não cancela quem está quieto. Então, infelizmente, o alvo muitas vezes é alguém que tem a coragem de se expor. Então, será que a gente não pode, pelo menos, dar um desconto para a pessoa? Se ela tiver falado besteira, a gente tentar relevar, tentar mudar a vibração, porque a gente é o que a gente posta. É uma frase que está ficando cada vez mais famosa e a gente esquece. O mundo virtual também é o nosso mundo. A gente, na internet, também sofre as consequências das vibrações, dos pensamentos, de tudo aquilo que a gente atrai. E, pelo visto, a gente atraiu, nesse nosso bate-papo, alguns comentários aqui do chat do YouTube, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Né? A Leda comentou: e me encantei com o tema. Atualíssimo, e deve provocar em todos nós uma grande reflexão, pois é uma postura muito usual nas redes sociais e nos grupos familiares. Né? A Maiara, ela comentou: Miguel, essa comparação com a Inquisição, que comparação forte. Gostei. A Patrícia comentou: tema muito necessário e atual, com reflexões maduras e muito bem apresentadas. A Jaqueline também elogiou, reflexões necessárias para todos nós. E a Silmara, ela lançou uma pergunta aqui bem interessante, que até aqui no próprio chat o pessoal está comentando. Será que queremos fazer justiça ou nos vingar quando a gente está fazendo o cancelamento? Né? O Charles até já começou aqui dizendo que a gente tem que refletir sobre a lei de caridade, o cancelamento traz sempre reflexões que podemos ainda evoluir. A Maiara comentou: boa colocação da Silmara, até na justiça o lado do outro é escutado, analisado, o tema justiça merece um estudo. A gente vai guardar esse tema justiça, Maiara, não se preocupe, quem sabe não é o próximo. Obrigado, Sheila. Antes de você, Fernandinha, eu vou passar para o Miguel, que ele tinha pedido a palavra, logo depois é você, tá? Olá, Miguel. Quando nós usamos a palavra justiça, me veio à mente os tribunais da Inquisição. Novamente, por quê? Porque os tribunais estavam justamente tratando da questão da justiça, da verdade. A maioria das seitas religiosas adotou o paradigma do fora da verdade não há salvação. Notem que a doutrina espírita foi muito mais prudente, porque ela escolheu um outro paradigma. O fora da caridade não há salvação. Esse é o paradigma que nos interessa no momento. Aliás, eu não conhecia essa cultura do cancelamento pelo nome, por essa denominação, mas eu vivenciava muito através de uma outra expressão, que é o politicamente correto. Nós hoje temos um país quase que dividido em questões políticas devido a essa expressão, né? De cancelamento também. O que é politicamente correto? É, de novo, a ideia de que alguns grupos sabem o que é politicamente correto, enquanto que outros não sabem. Então, amigos, a doutrina espírita nos ajuda muito com este paradigma. Fora da caridade não há salvação. Beleza. Fernandinha, encerra aí o nosso bate-papo de hoje, tá? E logo em seguida a gente vai dar continuidade na nossa programação. Beleza. Então, na verdade, é meio que uma dúvida, uma reflexão para ficar aí, porque tem aula amanhã, então vai que seja respondida. A gente sabe que o cancelamento surge por algum motivo, né? E uns, às vezes, por um motivo grave, que deveria ser. Né? A gente já viu aí que pessoas que realmente mereciam perder patrocínio, perder, enfim, as coisas de marcas e tal, e perderam, eu acho. Então, isso é uma coisa boa, porque a pessoa estava aí disseminando ódio para outras pessoas aí, isso não é legal, a gente sabe. Não da nossa parte de alguém, né? Mas não incentivar pessoas que incentivam ódio. Mas é o seguinte, a gente sabe que a gente tem que tolerar, a gente sabe que tem que ver como é irmão, né?
Mas e como é que faz? Tipo assim, é uma questão pessoal mesmo, que eu vou jogar para se alguém quiser refletir também. Como tolerar o intolerável? A gente deve tolerar o intolerável? Porque, assim, a gente vê que muitas pessoas, a gente sabe que a gente tem que temos que reagir com amor, né? Temos que reagir com caridade, né? Porque a gente conhece e sabe que o mundo, se a gente reagir com ódio, o mundo não vai para frente. Mas como que a gente faz com o intolerável? Porque a gente vê aí recentemente pessoas falando coisas que, assim, parecem que a gente voltou, não sei quantos mil, regrediu não sei quantos anos, né? Preconceitos, xingamentos e palavras de ódio mesmo contra as pessoas, machucando outras pessoas, ofendendo. E aí, o que a gente pode fazer enquanto espírita contra essas pessoas? Claro que a gente sabe que não vai deixar ódio e tudo mais, mas o que a gente faz? A gente... Fernandinha, espera um pouco. Essa sua pergunta é maravilhosa. Sabe por quê? Porque amanhã tem mais, pessoal. Amanhã, a Mocidade, às 10 horas da manhã, vai ter live da Mocidade amanhã. Então, Fernandinha, guarda essa perguntinha aí para a gente poder ver se consegue responder amanhã na nossa live, viu? E aí, pessoal, já fica o convite para todos os interessados que quiserem acompanhar a continuidade desse debate, amanhã às 10 horas, pelo site do Cefac, clicando lá na nossa reunião da live da Mocidade. Nesse momento, então, pessoal, queria agradecer a colaboração de todos os colegas, e agora nós vamos passar para o André Ramatiz, que vai falar para a gente o que é RIA. Ramatiz. Rapaz, você falou André Ramatiz, eu vi minha mãe me chamando. Faltou só o Ferreira. André Ramatiz Ferreira, falei, sujou. Aí, vamos lá. RIA. Não é isso aí não, Cris, não é isso aí. Pode ser, mas não é. É RIA. Reforma íntima agora. Não é amanhã não, parceiro. Não é antes de ontem não, é amanhã, hoje, agora. Reforma íntima agora. E nós estávamos falando de cancelamento. Coincidentemente, qual é o RIA? Tolerância. Aí eu vou para o meu amigo, aquele amigo meu, aquele pesquisador inteligentíssimo, que ele diz mais ou menos assim, tolerância é a tendência a admitir modos de pensar, de agir, de sentir que diferem de um indivíduo ou de grupos determinados. Admitir. O que é admitir? Admitir é aceitar. Nós temos que ter tolerância? Temos. Nós temos que ter tolerância para o próximo? Temos. Não é amar ao próximo? Não é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, meu amigo, se nós não tivermos tolerância para com as pessoas, e é muito fácil, ó o dedinho, aí a gente esquece. Um dedo aqui e 3, 4 apontando para mim. Então, nós temos que tomar cuidado e temos que ter tolerância para com as pessoas. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Esse é o RIA de hoje. Tolerância. Rafa, até amanhã, tá? Ótimo, Rama. Até amanhã. Até amanhã. Estaremos juntos, se Deus quiser. Pessoal, então é essa a reflexão do RIA para a semana, pessoal. Vamos pensar com muito carinho na tolerância. Tolerar, olha só o desafio, tolerar o intolerável. Já pensaram? É a essência do amar aos inimigos. Pessoal, muito agradecido. Vamos agora para os nossos reclames. A gente tem alguns reclames? Não é reclames, é avisos, né? Então, eu vou chamar aqui a Amandinha para fazer a divulgação das nossas redes, né, Amandinha? Sim, Rafa. Boa noite, pessoal. Como é bom voltar a falar com vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes ao Retorno da Mocidade. Sim, nós estamos
por aí, né, por alguns lugares, aqui no YouTube, amanhã no Google Meet, às 10 horas, e também no blog. A gente falou, né, aqui na nossa roda, mas afinal, será que tem alguém se perguntando qual que é o link do blog? O nosso blog se chama blogdocongeb.blogspot.com. Então, para quem não sabe, confere lá todos os nossos textos que a gente está postando a partir de hoje. E também tem muita coisa produzida no passado, então aproveita para conferir o que já tem de conteúdo, que tem muita coisa legal lá para todo mundo. Não apenas no blog, a gente também está no Instagram, no @mocidadecefac. E aí, diariamente, a gente posta várias reflexões, vários conteúdos para a gente estar ligado na doutrina espírita e para trazer um pouco mais para esse nosso dia a dia, né? Como a gente conversou aqui, que às vezes a gente se perde. E aí, enquanto a gente está aí no nosso feed do Instagram, surge um conteúdo da nossa mocidade que vai fazendo a gente voltar um pouco para os princípios e às vezes porque a gente acaba se perdendo um pouquinho. Então, fiquem ligadas, que cada vez mais a gente está postando em todos os lugares, chegando com cada vez mais reflexões interessantíssimas para todo mundo. Maravilha, Mandinha. Muito agradecido aí pela divulgação. Então, pessoal, vamos prestigiar os conteúdos, vamos apreciar, aproveitar ao máximo as dicas da doutrina espírita, né? Como é que fala? Patrocinadas pela Mocidade Espírita da Fraternidade Allan Kardec, não é mesmo? Antes de nós passarmos, pessoal, para a nossa prece final, eu queria deixar um recadinho sobre o tema para fazer esse fechamento, e daqui a pouco eu vou chamar a Cris para fazer, então, a nossa prece final. O grande desafio para a gente, pessoal, é como fazer a justiça fazendo o bem. Como tolerar, como aquela brincadeira, como tolerar o intolerante, como amar o inimigo, como suportar o insuportável. Não é fácil, e a gente sabe disso, mas a gente precisa aprender esse caminho, e é o Evangelho, está no Evangelho, está na lição do Cristo, para a gente sentir e compreender.